Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite aos irmãos e irmãs internautas que estão ligados conosco. Que a doce da paz de Jesus envolva nossos corações e nossos espíritos imortais. Pedimos atenção aos irmãos e irmãs para que atentem ao celular, para não atrapalhar a nossa palestrante de hoje. Quem está vindo pela primeira vez aqui? Só alguns desencarnados, Sejam bem-vindos. Nossos irmãos desencarnados recebam o abraço amoroso nosso da equipe espiritual. Aquele irmão, um amigo, um vizinho que tem a permissão de adentrar a casa espírita, está conosco hoje para assistir a palestra da nossa irmã. Então aqui nós temos, toda segunda-feira já começa o estudo, de 8 às 9 horas da noite, que é o estudo do livro via WhatsApp. Em conjunto com esse estudo, de 8 às 9 horas, toda segunda-feira, tem a evangelização que acontece aqui presencial no Centro Espírita Amor e Luz. E também, terça-feira, nós temos aqui o estudo do livro, a Gênese, E são convidados também. Boa noite. Boa noite. Todas as terças-feiras nós temos aqui o estudo, começa de 7h30 da noite até 8h30. E 1 hora de estudo, após isso a gente faz a preparação do estudo, aí acontece a reunião mediúnica para os trabalhadores da casa, mas antes pode ser convidados também os irmãos a participar do estudo. Logo após nós temos a mediúnica aqui que também funciona como pronto-socorro divino. Irmãos, nossas irmãs que desencarnem, nós damos o primeiro socorro em caminho para o mundo espiritual, para o leito espiritual. Então, temos aí também todas as quintas-feiras reunião pública, que acontece aí, todas as quintas de 8 às 9 horas da noite. Todos convidados. Tem uma biblioteca aí ao fundo, vasta, para de empréstimo de livro, Sinta-se à vontade para ler, degustar algum livro aí, gostou, pode levar para casa sem pressa de entregar. Tá bom, meus irmãos? Então, está dado o recado. Tem mais algum recado? Esqueci de nada, não? Então vamos, antes de fazer a oração, vamos ver o que Joana de Ângeles, em Vida Feliz, um pequeno livro, mas com grande sabedoria. E a lição de hoje nos diz assim: leia uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Fica aí, Vida Feliz, Joana de Ângeles. Vou convidar os nossos irmãos para facilitar melhor o nosso pensamento a Jesus, fechar nossos olhos, para que possamos, como um feixe de vara, esquecer a problemática e focar somente na imagem de Jesus. Tão preparado com muito amor e carinho pela equipe espiritual, e de antemão nossos irmãos e irmãs, que carinhosamente chamamos de nossos anjos da guarda, estão já nos impondo as mãos em nossos ombros, e aqueles entes queridos estão conosco também, nos passando as melhores vibrações, para que possam em nossas palavras e nossos pensamentos, juntos aqui, colocar os nossos melhores sentimentos. Esse sentimento agora é de gratidão a Jesus, um mestre incomparável, que certa ocasião ele disse: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. É nessa certeza, nessa fé que carregamos cada um de nós, que vamos dizer: Jesus, gratidão, mestre querido, governador planetário,
O Senhor que é médio direto de Deus, nosso Pai, conversa diretamente com Ele. Queremos que o Senhor agradeça ao nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, pelo ar que aqui respiramos, o lar, onde quer que estejamos, este ar gratuitamente, sem pegar fila. Obrigado, Pai, pelo ar. Obrigado pelo alimento material. Obrigado pelos nossos amigos e vizinhos, todos os nossos familiares que sejam envolvidos neste momento, neste elo de luz, de bondade, de amor. O Senhor derrama sobre todos nós neste momento e que possamos, Senhor Jesus, acolher essas bênçãos aqui hoje em nossos corações e espalhar para todos os nossos entes queridos, amigos, que nos envolvam em nossos trabalhos também, que a Tua misericórdia possa nos alcançar, todos nós. Pois, Senhor Jesus, contamos com a Tua orientação, com a Tua bênção, com a Tua luz, com o Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, Criador de tudo, e a Maria de Nazaré, a Mãe da humanidade, nossa Mãe. Assim seja. Damos por início a palestra da noite sobre a convidada da nossa irmã, Carolina Mota, do Centro Espírita Maria de Nazaré, e o tema é libertação, e a palavra é vossa, tá? Minha água aí para você tomar, tá? Então, boa noite a todos, né? É sempre uma alegria estar aqui, no meio de amigos, no meio de pessoas interessadas realmente em uma mudança. E isso nós encontramos nas casas espíritas, através desses estudos. Eu gosto de falar estudo ao invés de palestra. Por quê? Quando a gente fala em palestra, fica um pouco distante entre a pessoa que está fazendo e as pessoas que estão assistindo. Então pode interromper no momento que vocês acharem necessário e perguntar também, né, caso seja necessário, tá bom? Então, trouxe a minha colinha aqui, porque apesar da B12 estar em dia, a gente esquece alguma coisa, a gente não quer esquecer nenhum assunto que se julgue importante, né? Mas hoje nós estamos num momento de nossas vidas muito importante. Primeiro que nós sabemos que tem alguém aí na porta. Primeiro que nós temos ao nosso favor uma tecnologia. Apesar de ser usada em algumas situações e por algumas pessoas inadequadamente, mas se nós tivéssemos o olhar para essa tecnologia, nós temos cirurgias menos invasivas, esperança para quem está com problemas de saúde, né? Nós temos aí informações rápidas e a gente pode aprender muito com a tecnologia. Porém, apesar de todo esse ensinamento, essa oportunidade, nós estamos sempre presos, nós estamos sempre acorrentados. Aí, nossa, e a gente tem a noção de preso e acorrentado apenas aquelas pessoas que estão dentro de uma cadeia, de um cárcere, ou a gente pensa, infelizmente, a situação dos escravos quando eram acorrentados, a gente pensa nisso. Mas se nós formos analisar a palavra liberdade e libertação, nos nossos dias a gente vive acorrentado. Nós usamos grilhões que a gente nem se dá conta dele. Então, a luta para nós no dia a dia é comprar algo que é necessário, comprar alimento, ter uma casa nas condições dos sonhos, ter um carro, e às vezes tem um carro que quer comprar outro, quer atualizar. Hoje nós temos a busca incessante de carro elétrico, né? Como há uns anos atrás era busca do carro a álcool, que, né, era essa busca, e hoje nós temos a busca do carro elétrico. E como o carro elétrico não tem um híbrido, né, que a bateria é mais possante, dá para mais quilometragem. Então, assim, uma busca incessante, que a gente acha que isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso é prisão. Quantas e quantas vezes pode fazer um financiamento
e pagar isso a longo prazo, ficar preso àquele financiamento uma eternidade, pagando mais do que o dobro do valor do veículo para poder ter um veículo nas condições atuais. Só que isso prende a gente na moda, porque de manhã, se vocês olharem as informações da internet, tem uma roupa de uma cor, à tarde é outra, da mesma loja, nas mesmas condições, e tá lá. E aí a gente se prende a isso. Quantas e quantas pessoas ficam buscando um corpo que às vezes a estrutura física e a própria estrutura orgânica não permite. Porque nem todas as mulheres são Gisele Bündchen, que comem, mas não engorda, né? Então, isso é uma prisão, a gente está preso a isso. Nós estamos presos o tempo todo e a gente precisa se libertar disso. Por quê? Segundo informações, né, de estudiosos, se nós não mudarmos os nossos padrões, nós vamos ficar à mercê de muito mais dessa prisão, mas também chip, às vezes o desespero vai para as drogas. Isso nós já estamos vendo aí, porque às vezes as pessoas ficam desesperadas. Quantos moradores de rua já está aparecendo? No meu bairro, por exemplo, eu moro em Benfica, quase não tinha morador de rua. Hoje é um número enorme, né, Elaine? Então, por quê? Porque é uma busca incessante de coisas que não tem necessidade, né? Gandhi já falava, se o ser humano soubesse o que ele precisa, ele estaria com a roupa do corpo e uma cumbuquinha para tomar uma água. Mas a gente está influenciado por essa mídia que hoje, né, mais incessante, né? Hoje a gente tem uma informação muito mais rápida e nos anos anteriores a essa tecnologia avançada também tinha. Mas se a gente for analisar os nossos pais, eles passavam muito trabalho também, mas eram felizes. Eles não tinham perdido a religião. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa de outra denominação religiosa e ele disse o seguinte: eu podia entrar num colégio e distribuir folhetos. Hoje eu não posso mais, porque eles não deixam entrar. Jesus está saindo para o pensamento negativo entrar. Não posso mais. E ele diz que aonde ele vai e que pode entrar, que é autorizado a entrar, ele entrega os folhetos dele e fala: leia João 8, capítulo 32, versículo 32. Capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade te libertará. E aí começa a nossa liberdade. Porque o conhecer não é simplesmente para a gente ter informação. O conhecer é para a gente assimilar essa informação. Para que a gente possa, através dessa assimilação dessa informação, discernir, ter maior julgamento, aproveitar o ensinamento para que a gente fique liberto. Porque liberdade total nós não temos aqui. Liberdade total nós não temos no planeta. A liberdade nós vamos ter só espiritual. Porque aqui nós estamos no mercantilismo, numa materialização, né, infundada e incessante. Então, aqui a gente não tem liberdade. Mas a gente pode sempre viver com liberdade espiritual. Por exemplo, eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Esse tem que já estraga tudo, porque você já vai por obrigação. Eu tenho que estudar. Já vai estudar com desprazer. Mas ao invés de, nossa, Jesus, que ótimo, eu acordei, estou viva, eu tenho um trabalho e aonde eu vou tirar o meu sustento e vou fazer o melhor que eu posso nesse dia. Isso se torna uma liberdade. A gente começa a sentir liberdade. Por quê? Está fazendo porque quer, porque gosta, porque está com vontade, porque sabe que ali vai ser o fruto do alimento, das roupas, da diversão,
vai ser um fruto, mas ele vai ser um fruto benéfico, porque ao invés de que eu tenho que sair para trabalhar, a gente começa a amaldiçoar o próprio patrão. Nossa, tá vendo aqui, ó, eu peguei um ônibus lotado, né, me deixou longe, eu ainda andei um tempo a pé lá, eu trabalho para ele andar de carro. Amaldiçoa a pessoa. Os colegas de trabalho, às vezes a pessoa tá feliz, você fala, não sei por quê, você trabalha o dia inteiro, né? Outro dia eu vi uns memezinhos, né, na internet falando o seguinte, o rapaz chegou todo bem arrumado perto de um rapaz que estava mexendo numa massa de cimento. Aí ele falou assim, se você tivesse o que eu tenho, você não estaria nessas condições. Aí ele falou assim, mas o que você tem? Ele fala, preguiça. Então o que acontece? Ele tem preguiça e não tem coragem de fazer o que a pessoa está fazendo. Mas em compensação, ele tem que fazer aquilo. Então, a gente tem que pensar nisso de uma forma muito séria para a gente se libertar. Porque os dias melhores virão, com certeza. Eu tenho uma convicção, né, pessoal, que tudo vai ficar muito bem. Mas a gente precisa melhorar isso. A gente precisa melhorar. Ah, mas eu não sei. O que eu vou fazer? Eu não vou salvar todas as baleias. Não, mas eu posso orar para que ninguém vá lá e mate as baleias desnecessariamente. Isso já é uma ajuda, já é uma transformação. Eu não vou acabar com a matança dos animais indiscriminadamente para alimentação. Mas eu posso orar para que surja uma outra forma de alimentação para essas pessoas e não morrer tanto bicho. Porque sempre, aí vem a história, mas sempre morreu. Sempre matou o bicho para comer. Gente, mas matou por necessidade. Mas hoje não. Cada vez que eu vou em Tiradentes, que é uma cidade que eu vou sempre, passo ali perto da Rivera e cada vez mais aquela indústria maior. Cada vez que eu passo lá, está com um tamanho maior. Eu não entendo isso. Eu conheço um senhor que cria 30 mil frangos por mês para lá. Gente, 30 mil frangos. Ele tem uma fazenda só de frangos. Então, assim, eu não posso mudar isso. Eu não vou chegar lá e falar, não, para com isso. Não posso. Mas eu posso orar para que as cabeças, essas mentes, né, elas começam a mudar. Porque a gente precisa, se nós formos estudar o nosso contexto orgânico, tudo que nós temos pertence à terra. Pertence aos animais, pertence às plantas e pertence ao universo. Nós somos fruto de tudo isso. Então a gente não consegue superar. A gente precisa fazer igual a semente. A semente, para ela poder nascer, ela passa por uma superação da casca, da terra que está sobre ela, daquele peso da terra sobre aquela semente, até ela emergir e se tornar um fruto, ou uma planta, ou uma fruta, ou um legume para se comer. Então a gente tem que começar a superar essas dificuldades que a gente tem. E aí a gente vai ficar liberto. A gente tem que ter mais conexão com a natureza. Mas, eu não gosto de mata, porque mata tem bicho, gente. Eu não estou falando para ir no meio de um mato, uma floresta, não. Falando para ter respeito, pelo menos. Não atravessar um jardim em cima da grama para cortar caminho. Imagina uma plantinha, a gente pisando nela, parece uma coisa assim, meio que viagem, mas não é viagem. Porque a gente precisa respeitar. Sabe por quê? Porque tudo ele precisa destruir para nos ajudar. Quer ver uma coisa? Maçã. Alguém consegue comer uma maçã inteira? Não, tem que mastigar a maçã, tem que, né, ou cortar, mas ela tem que ser destruída para poder nos alimentar. Não é verdade? Ela teve que ter essa superação, ela superou aquele trauma para que alimentasse a gente. Parece viagem, mas não é. É só a gente estudar e aprofundar. A couve, ela precisa ser arrancada do pé, né, picada para o fogo para a gente se alimentar. São superações que ela passou. Então, existe vários estudos sobre as plantas, como que elas reagem, né, a um trauma,
como que ela reage quando alguém dá um carinho ou quando alguém maltrata, isso tem. Aí pesquisas e mais pesquisas sobre isso. Mas em compensação, a gente não consegue superar nada. Se uma planta consegue superar nesses exemplos, nesses 2 únicos exemplos que eu estou dando para vocês, a gente não consegue superar, e nós somos seres racionais. E a gente não consegue superar isso. Então, quando a gente começa a superar, a gente começa a ver o tanto quanto nós estamos libertos, porque liberdade não vai depender da idade, não vai depender do conhecimento, do estudo, se tem faculdade, se não tem, não vai depender de nada, vai depender do nosso entendimento para que a gente tenha essa liberdade espiritual. Porque liberdade por liberdade nós não vamos ter aqui mesmo, né? Aqui no mundo onde nós vivemos, nessa crosta terrestre, a liberdade a gente não tem total. A gente dá satisfação a um patrão, a um pai, né? A gente tem que dar satisfação ao marido, né? E vice-versa. A gente tem que ser educado com as pessoas que talvez nem são tão educadas com a gente, mas a gente está sempre estando presa com alguns grilhões que são convenções da humanidade. Mas a gente tem liberdade a partir do momento que a gente faça a coisa com felicidade, com alegria. Porque se a gente não fizer, aí se torna um peso, né? Aí vai se tornar realmente uma situação insuportável, né? Porque esse mundo físico que nós vivemos, né, totalmente mercantilista, a gente não consegue uma liberdade total. Mas aí a gente tem que fazer as coisas não por obrigação. A gente tem que fazer as coisas pelo amor de fazer, pelo o carinho de fazer. Então, é a mesma coisa. Quando eu cheguei, a gente conversando, aí eu limpei aqui, tá, mas tive que limpar aqui. Aí ficou um peso danado, né? Aí se chega, olha, nossa, eu já dei uma limpezinha aqui, não foi nada muito, mas faz com amor, com prazer. Que isso vai deixando a gente cada vez mais liberto. E se a gente for analisar isso friamente, a gente vê que é tão simples, é muito simples, mas a gente não consegue ainda entender isso, né? Bom, aí a gente pode trabalhar para pagar as contas, é fato. Precisamos trabalhar para pagar nossas contas, para comprar os necessários, isso a gente precisa. Se a gente muda para isso, para um amor, as coisas ficam muito mais fáceis, né? E a gente, às vezes, está preso a um grilhão, mas a gente pode estar livre espiritualmente. Então, tem até um relato de um escravo, que ele comentou numa psicografia que ele, quando escravo, ele era mais liberto do que quando ele não era escravo. Ele falava o seguinte, que ele precisava de ficar com corrente nos pés e nas mãos, porque ele era um escravo fujão. Então, ele era amarrado na cama à noite para dormir, porque senão ele ia fugir. Então, ele pegou e falou assim, eu comecei a aprender a me desdobrar. Então, ele era muito mais livre do que sem a condição de ser escravo. Isso é muito legal. Então a gente, eu não vou poder me desdobrar porque eu tenho tantas obrigações, tenho tantos grilhões, né? Não, vamos usar isso para a gente poder mentalizar, para a gente poder fazer uma forma mental de desprendimento, e com isso a gente começa a receber as intuições também. E quando a gente começa a ficar livre espiritualmente, aí a gente começa a receber as intuições, né? Então, disse, nessa sociedade que nós vivemos, dá para viver muito mais feliz, libertos, a partir do momento que a gente muda o nosso padrão de crença, o nosso padrão de pensamento, né? Eu creio que aí, né, a gente deu até aqui, deu para entender o contexto do assunto, que é a mudança. Mas por que a gente não muda? Porque nós temos medo.
Nós temos medo que os outros vão falar. Nós temos medo de, eu não vou conseguir. Nós temos medo, né? Igual nós conversamos aqui, eu tenho medo de igrejinha de carro. Isso aprisiona. Não existe nada no mundo que aprisiona mais do que o medo. Medo de ficar falado, medo que os outros vão dizer, medo de não conseguir, medo. O medo aprisiona, o medo deixa faltar a oportunidade, porque por medo, às vezes, a pessoa não tem oportunidade, não arrisca, né? Não estou falando para ficar arriscando em negócios, né, financeiros, mas a gente não arrisca, né? O Márcio, por exemplo, não arrisca ir em igrejinha de carro, porque tem medo. Então, isso aprisiona, não é verdade? A gente fica sem liberdade de locomoção. Outra coisa que deixa a gente sem liberdade é dizer que está doente. Eu não posso fazer isso não, porque eu tenho uma dor danada nas costas, eu não posso fazer. Aí, quer dizer, perdeu a liberdade. Por quê? Se naquele momento falar que não pode fazer por estar doente, estou falando a invenção da doença, tá? Aí aparece uma festa para ir, não pode ir, ué, perdeu a liberdade. Por quê? Você não estava passando mal mesmo? Como é que você quer ir agora, né? É igual criança. A criança, tô com dor de barriga, não vou na aula. Fica, né, aprisionado, porque também não pode brincar. Como é que vai brincar se tá com dor de barriga, né? Então o medo aprisiona, e a vitimização também. Ela aprisiona muito, porque a gente perde a liberdade. Você não pode ficar sorrindo porque você está doente. Você não pode sair e fazer uma viagem, porque Deus me livre, você vai viajar nessas condições, você vai dar trabalho para quem vai te levar. A pessoa está bem, mas ela virou vítima. Não pode ir numa festa, por quê? Não, você não pode, mas como é que você vai, menino? Vai ficar até de madrugada lá, você não pode, você está passando mal, perdeu a liberdade. Tudo isso faz com que as pessoas ficam aprisionadas e a gente não percebe esses elos. Ele não está acorrentado no sentido da palavra, mas está acorrentada no sentimento, aquela coisa que não pode fazer. E isso é muito ruim, porque na verdade Jesus, quando veio, ele superou todos os obstáculos. Ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo de enfrentar situações difíceis. Ele não tinha medo de tocar uma pessoa leprosa. Ele não tinha medo de encarar uma pessoa que estava trazendo um mal-estar para ele em palavras. Ele não tinha medo, e ele fez isso com a gente. Ele ensinou isso, a gente superar todos os obstáculos para ser livre. Foi isso que ele fez. Ele fez dessa forma. Ele superou todos esses obstáculos para que a gente pudesse viver com liberdade, para que a gente tivesse essa libertação. Acontece que ele deu para nós o livre-arbítrio também, mas o livre-arbítrio foi dado por quê? Não para a gente ser um vassalo, mas para a gente ser co-criador do universo, para que a gente fale, olha, eu não vou fazer isso porque não está certo. Eu não vou tomar essa atitude porque está completamente errado e fora do contexto das leis naturais. Mas não, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente faz, porque fulano falou, porque fulano fez, porque fulano pediu. Não é assim que a gente funciona? A gente funciona desse jeito. E isso não sou eu, não, eu estou falando para vocês, mas eu também passo por situações assim, que a gente tem que superar, porque esse livre-arbítrio veio para co-criar o universo e não para ser vassalo, porque, não, eu tenho livre-arbítrio, mas ele mandou, ele pediu, né, eu estou fazendo isso errado, e não, a gente não consegue se libertar desse grilhão. Então a gente precisa, né, pensar nessas condições, né, e hoje nós somos facilmente escravizados. Facilmente. Uma harmonização facial. Quando a pessoa tem um problema estético que realmente traz uma baixa estima da pessoa, é muito legal fazer. Mas as pessoas começaram a exagerar demais.
e perdendo a saúde. Começaram a perder a saúde. Está presa. Ela está como um escravo. O escravo dessa beleza, né? Tem até uma história de uma Miss Texas. Tem a Miss Universo, que teoricamente nós conhecemos como a beleza mais cobiçada, né, vamos dizer assim, mas tem a Miss Texas, que ainda é acima da Miss Universo. E ela ganhou, essa menina ganhou esse campeonato, né, concorreu lá, essa beleza, e ela ganhou. Mas ela era uma pessoa triste. E aí perguntaram para ela, mas você está feliz? Então, eu estou muito feliz, nossa, imagina ganhar um prêmio desse, não é para qualquer um. Mas ela não estava demonstrando felicidade, sabe? Aquelas pessoas assim, você está feliz? Estou muito feliz. E quase chorando, falando que está feliz. E foi o que aconteceu com ela. Então, ela participou, ficou em evidência porque ela participou de um estudo de um neurocirurgião que ele queria testar a felicidade no cérebro. E através de toda a tecnologia, ele sabia pontos, né, luminosos no cérebro que realmente dizia que a pessoa estava feliz. E aí foi testar nela com algum consentimento e tudo. Então, toda vez que ela era perguntada, você está feliz por ter ganhado esse prêmio? Sim. Nossa, eu estou muito feliz. Mas o cérebro dela não dizia isso. E aí, por quê? Porque ela estava preocupada do ano que vem, no próximo ano, né, que isso já tem um tempo que foi feito, o próximo ano ela talvez não tivesse nas condições físicas, né, na beleza que ela tem hoje, para o ano que vem ela tornar candidatar e ganhar o prêmio. Então, imagina como que essa pessoa estava presa, como que ela estava escravizada nesse sentimento que ela, mas pensou, se eu não tiver, como que eu vou estar? Aí começa a dietas, né, a procedimentos estéticos e todo esse, né, aparato aí de tecnologia para ficar bem e não era feliz. Então é tudo isso que a gente tem que mover essa casca, a gente tem que superar essas dificuldades, porque todos nós estamos aqui com o corpo que nós temos, com a fisionomia que nós temos, que nós escolhemos. Nós escolhemos. Ah, mas eu não escolhi vir com cabelo anelado. Escolheu sim, Bê, né? Escolheu. Tudo que nós temos, nós escolhemos. E isso é libertador quando a gente aceita. Quando a gente vê com outros olhos. Quando a gente compreende que houve todo um trabalho enorme da espiritualidade, de anos e anos estudando aquilo, estudando com quem que você vai, aonde você vai nascer, que corpo que você tem, quais as limitações que você vai ter, vai ser perfeito ou não, tem força física ou não vai ter algum problema depois de uma certa idade. Tudo isso é tão bem estudado, é tão bem planejado, e a gente chega aqui e destrói tudo, né? Destrói tudo. Porque se uma pessoa tem um cabelo anelado, eu vou falar de cabelo porque eu tenho uma propriedade para falar de cabelo. Se tem um cabelo anelado, você pode ver que todo o contexto fisionômico dela combina o cabelo anelado. Aí você alisa o cabelo fica um pouquinho, né? Porque os cachos dão volume, aí fica um pouquinho, a pessoa fica transformada, mas ela tá se sentindo bem, não, ela foi escrava, porque cabelo anelado é muito trabalho. Cabelo anelado, Deus me livre, é cabelo ruim, que geralmente a gente já ouviu isso, né? Que cabelo anelado, né, crespo é cabelo ruim, e não é. Então a gente não tá presa. Então são os exemplos muito simples de prisão que eu estou dizendo, mas um contexto enorme que vem atrás disso. É um contexto enorme. E a gente não observa isso, né? A gente se levantasse pela manhã e tivesse o hábito de agradecer que está acordado, que tem oportunidade, porque se a gente pensar, tem muita gente
dentro do hospital hoje, que gostaria que tudo voltasse, eu até falo igualzinho aquele filme do Super-Homem, né? Gerar o planeta contrário para voltar tudo que era antes, porque ali houve um aprendizado. Hoje, às vezes, está preso numa cama sem liberdade, mas para libertar o espírito. Porque vai, poxa, eu não fiz, mas eu posso fazer melhor. E eu vou querer ter essa outra oportunidade de fazer diferente numa próxima encarnação. Então, hoje nós, como espíritos, sabemos que tem fileiras enormes, né, de espíritos que querem voltar para fazer diferente. No livro Falando a Terra, tem isso, da Joana, o sobrenome dela, não sei, foi uma psicografia de Chico Xavier, que ela fala, né, da beleza que ela enxergou o mundo, né, a essa oportunidade de encarnação, que como era bonito e que ela queria ter a oportunidade de fazer tudo diferente. Aí ela foi dada essa oportunidade, está tudo na psicografia dela, ela teve essa oportunidade. E aí ela falou, de repente eu vi que eu estava fazendo tudo do mesmo jeito. E nós também, nós estamos aqui numa encarnação atual que nós esquecemos que já tivemos outras e a gente acha que a gente é eterno, né? Nós somos espíritos eternos, mas não corpo eterno. E a gente acha assim, não, comigo não vai acontecer, eu vou ter oportunidade séculos e séculos e séculos. E não é assim. E a gente continua fazendo a mesma coisa, né? E a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, mas estudar não é para conhecer, para ter conhecimento não. Achei muito legal isso, num estudo que eu fiz de psicometria, que é um estudo do sentimento, né, voltado para a saúde. Ele fala o seguinte, que nós estudamos não é para aprender, nós precisamos estudar para relembrar o que todas as nossas encarnações aprenderam e nós esquecemos. Tanto é que às vezes a gente pega um livro para ler, poxa, mas engraçado, eu já sabia isso, né? Esse assunto aí, engraçado, foi super fácil. Às vezes você pega uma coisa para fazer e fala assim, nossa, como é que eu sei fazer isso? Eu não lembro, né? Onde eu aprendi, mas está ali. Por quê? Nós tivemos várias encarnações de várias formas, em vários lugares, em várias situações, que tudo fica gravado, que nada que a gente faça é desperdiçado, porque está tudo gravado. E já imaginou? A gente imaginar que nós temos um gravador com tudo? Ninguém, né? Ó, você fez, ó, não, vem cá, vamos lá ver no seu, né, a sua fitinha gravada que você fez isso. Então, a gente tem que ter essa preocupação da gente estudar para que a gente possa ter uma nova terra, para que a gente tenha um lugar mais feliz para viver, que a gente possa andar com liberdade, porque dinheiro não vai trazer liberdade, porque aí, quanto mais dinheiro tem, mais preocupado você fica. Tem que ter um segurança, não pode ir em determinados lugares, quando vai em algum lugar nem conversa com as pessoas, porque fica com medo, né, de ser quem é, né, se aproximar afasta. Então, a gente precisa ter liberdade espiritual, né? A gente tem que acreditar que existe um Deus em nós, que inclusive foi dito para nós, vós sois Deus. Ninguém falou que, Jesus não disse assim, olha, um dia, quando você aprender tudo, quando você se sentir livre, você vai ser um Deus. Não, ele falou isso, vós sois Deus. Então, nós temos condições de mudar todas as nossas atitudes, todas as nossas reações e superar tudo isso para que a gente se torne um ser melhor, com mais liberdade espiritual e um mundo melhor para nós. Porque, ó, as coisas estão acelerando demais. Eu não sei se vocês observam isso, mas a gente está muito acelerado, está tudo muito acelerado. Não é as obrigações aceleradas, tem muita coisa para fazer, não é isso.
planeta está acelerado, a gente está vendo que as horas estão passando muito rápido, os meses passando muito rápido. Algum motivo tem para isso. Algum motivo tem para isso. Só que acontece que a gente está perdendo o nosso tempo com coisas mesquinhas, com coisas que não vão trazer para nós essa liberdade espiritual que nós precisamos. Já imaginou? Hoje a gente passa por todas essas dificuldades. A Ilane sabe muito bem o que é um morador de rua, né? Que fica ali, coitado, mendigando um prato de comida aos domingos, um café melhor aos domingos. A gente sabe o que é isso. Mas já pensou um mundo onde tudo vai ser dividido igualmente, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição para ninguém, todo mundo vivendo harmoniosamente? Eu acho que é o desejo de todo mundo, não é mesmo? Eu acho que é, né? Por mais assim egoísta que nós sejamos, a gente pensa nisso, porque hoje é uma luta desigual, e a gente sabe que essa luta desigual, a gente perde a nossa liberdade até espiritual. Sabe por quê? A gente não consegue mais ouvir as intuições que vêm até nós. Não consegue. Porque se você receber uma intuição, não vá por ali. Você nem tá aí, nem liga. Não, eu tô com muita pressa, aqui é o quarto caminho. Chega lá, acontece alguma coisa. E isso é normal. Acho que todos nós já passamos em alguma situação, em algum momento nós passamos por isso. Ah, eu vou por aqui. Não, vai não, dá a volta, né? Um exemplo bobo. Não, vai não. Aí você vai. Chega lá, acontece alguma coisa. Ou o trânsito está engarrafado, ou você, né, tem um problema com o carro. Então, é assim, eu tive esse exemplo com uma amiga minha. Aí eu falei para ela, passa pelo acesso norte, porque para você vai ser mais fácil, porque ela mora no Barbosa Lage, entrando ali depois do quebra-mola. Ah, não, eu passo ali pela Cidade do Sol rapidinho. Chegou na Cidade do Sol, bateu na traseira dela. Ela ia chegar em casa às 7 horas da noite, chegou 11 horas. Então, assim, não é que eu seja aquela pessoa que vai direcionar, porque eu... Não, talvez vi uma intuição. Eu falei. E é isso que a gente não consegue entender, que a gente precisa dessa tranquilidade mental e espiritual para que a gente ouça melhor as intuições, sejam elas pequenininhas que for, não tem importância, mas elas é para o nosso bem, porque os mentores espirituais de cada um de nós têm um trabalho danado, né? Trabalho danado, né? Eu falo para não fazer, você faz. Você fala para não ir, você vai. É igual criança. E a gente só pensa nas crianças, mas não. Nós também somos teimosos. Então a gente não escuta a intuição. A gente precisa orar mais. Orar mesmo de verdade, acreditando. Então a gente precisa orar e dizer: Senhor, faça a sua vontade. Porque a minha a gente não sabe que se está certo. Mas a gente não. A gente ora, mas fala, faz assim que eu quero. E é assim. A gente entra dentro de um ônibus, né? Vou falar de um ônibus que é mais tranquilo, né? De todo mundo entender. E eu vou para o centro da cidade. Ninguém questiona se o cara tem carteira, se está passando bem, se enxerga direito, se ele sabe o caminho. Não, você vai, né? Agora com Jesus não. Mas será? Olha, de repente, né? Melhor desse jeito do que daquele. Então a gente não consegue acreditar. Então a gente não está orando. Nós não estamos superando esses grilhões para que a gente possa ter também essa liberdade espiritual. Então a gente precisa se conectar mais. E isso eu estou replicando tudo que a gente ouve, que a gente lê, porque os dias estão encurtando, o tempo nosso está encurtando muito. E olha só que legal a gente chegar, né, se Deus quiser, nessa transformação, nessa transição planetária bem. Vai ser uma alegria para todos nós. E a gente não pode ser egoísta, porque nós temos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. A gente pode até não estar aqui,
mas a gente tem que deixar um mundo melhor para que eles possam usufruir e também cumprir a missão deles, porque as missões deles também vão continuar. Mas se nós deixamos uma casa bagunçada e deixar para o outro, que vai ter que fazer tudo e sofrer tudo novamente e perder a liberdade novamente, não. Vamos pegar isso para que a gente possa ir. Porque a liberdade, né, que a gente tem, ela pode ser relativa. É uma liberdade relativa. Mas a gente, com fé, a gente tem uma liberdade espiritual, que é o mais importante. Então, a gente sabe que são raríssimas, né, as pessoas, né, as criaturas, né, que se sente essa liberdade. Mas se nós observarmos, ela está sempre assim: obrigado, Senhor, vou fazer isso com amor. Não tem dia, não tem hora para ajudar o próximo. Não tem condições, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem, né, tempestade que vai impedir de ajudar. E aí você fala, nossa, engraçado, né? Passou uma perda danada, a gente já ouviu isso. Que a pessoa passa uma perda danada, mas é tão feliz, né? Aí à toa. Mas por quê? É porque supera essas dificuldades e tem uma liberdade espiritual. Então, às vezes, a gente precisa transformar esses elos, né? Esses elos que nós temos de bronze em elos de veludo. Porque a gente vai estar sem essa liberdade definitiva aqui. Mas nós temos, transformando isso em uma coisa mais suave, é muito melhor, né? Tem um livro chamado, eu até perguntei se vocês tinham aí, chama Paz e Liberdade, de Chico Xavier. E ele tem um capítulo 14 que fala sobre as correntes da vida. E aí ele fala que isso eu achei muito importante, essa menção dele nesse parágrafo, ele fala assim: todos os processos emocionais do nosso coração atingem o cérebro, de onde se irradiam para o campo das manifestações e das formas. Interpretando esse parágrafo, ele quer dizer o seguinte: que as emoções que nós temos, elas atingem nosso coração, mas tudo, seja alegria, seja tristeza, seja raiva, seja rancor, seja ódio, seja qual sentimento for, ele transfere isso tudo para o nosso corpo, para as nossas células, alterando a respiração das células, alterando o funcionamento dos nossos órgãos, transmitindo isso, transferindo toda essa emoção para a saúde. Então a gente fica com má saúde por causa disso. E ele fala o seguinte: o orgulho estabelece a neurastemia sistemática. O orgulho estabelece a neurastemia, é a raiva, é o ódio, aqueles ataques que as pessoas muitos dão, né? A maldade encontra sempre a casa escura do crime. O desânimo alimenta o caruncho da inutilidade e a ignorância faz misérias. Os hábitos deploráveis traz a antipatia em torno de quantos a eles se afeiçoam. Emmanuel que fala sobre isso, foi psicografado pelo Chico Xavier. E o que acontece? Tudo tem uma consequência, é uma emoção e uma consequência, é uma emoção e uma consequência, né? A inveja, né? Ele fala que a inveja situa o homem na preguiça e na maledicência. Porque enquanto eu estou invejando uma pessoa, eu estou parada, não faço nada, só fico pensando, saiu, não saiu, né? Quantas vezes as pessoas ficam vigiando os outros, né? Então, ele traz, né, essa preguiça e a maledicência, quer dizer, fica lá tanto tempo observando o outro e não faz. E aí, ele perdeu a liberdade. Teve uma época que em Cataguases, que um médico, ele foi para o posto médico lá de Cataguases, ele era recém-formado, e ele começou a consultar
E a maioria das mulheres tinha uma dor no cotovelo, que chama hipocondilite, isso. E assim, era a avó, era a mãe, era a tia. Então ele começou a pesquisar, porque não poderia ser um caso hereditário, porque não era da mesma família, mas a maioria das mulheres com dor no cotovelo. E aí, inflamação e tudo mais. E ele começou a pesquisar, porque ele achou isso muito interessante. Isso é caso verídico. Ele achou muito interessante isso. Por quê? Porque se fosse da mesma família, falou assim, é uma coisa genética, veio com algum problema congênito e todo mundo tem inflamação. Não, de tanto que na janela, porque elas ficavam na janela e aí começaram a inflamar. Não na janela não, tá, gente? Na mesa. Não, mas é verdade, isso, ele fez isso. Então você imagina, essa pessoa, né, ficava ociosa ali, não fazia nada e ficava presa. Então não tinha essa liberdade, né? Então eu acho que assim é muito simples, né? A gente ter essa independência, ter essa liberdade espiritual é simples, né? E assim tem uma psicografia que foi feita também, que ela fala assim: o olhar fraterno acompanhado de paz e harmonia liberta. Eu achei isso lindo. A fala sincera é banhada de amor e liberta. Sejam amáveis, pois são amados por todos pelo nosso Pai. Então assim, amor, carinho, que a gente acontece, é uma liberdade espiritual imensurável. E a gente não sente o peso das coisas, não sente o peso de nada. Do trabalho, das obrigações, das obediências que nós temos que dar ao mundo físico. A gente não sente esse peso, a partir de tudo quando for feito com amor. Eu espero que eu tenha atingido o objetivo com vocês para falar sobre libertação, porque eu confesso para vocês, eu não me sinto presa, não me sinto. O que eu não sei, eu procuro aprender. Se eu tenho medo, eu procuro enfrentar e peço ajuda todos os dias, em todos os momentos, em tudo que eu vou fazer, eu peço ajuda à espiritualidade, peço ajuda aos meus mentores, né, que estão me acompanhando, porque tudo fica muito mais fácil. Aproveita a oportunidade dessa nossa conversa, principalmente as mulheres, porque de uma certa forma, a gente tem uns trabalhozinhos que às vezes parecem um pouco pesados. Pede ajuda. De repente, você viu tudo pronto e não sabe como é que foi. E isso eu já tive experiência. Então, acho que todo mundo pode fazer e ver o tanto quanto é libertador, né? Mas muito obrigada a todos pela paciência de me ouvir. Mas pode ter certeza que tudo que eu trouxe foi com muito carinho que eu estudei e trouxe para vocês. Tudo que eu falei tem no Evangelho segundo o Espiritismo, Falando a Terra, como é que chama aqui o outro que eu agora esqueci, desculpa, Paz e Libertação, no livro de Chico Xavier. Então eu tiro algumas informações desse livro. E esse Falando a Terra é muito bom. Ele tem um capítulo de Joaquim Murtinho que fala sobre saúde. Vale a pena ler. Vale a pena ler porque é um capítulo até bem grandinho, mas que ele traz umas informações muito legais para que a gente possa atingir essa liberdade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tá?